Oi, 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 bem-vindos a mais uma live. Toda terça, às 12h12, nós temos um encontro marcado aqui para falar de marketing para o mercado de arquitetura, design e construção civil. Então, deixa eu já fixar para vocês o tema da nossa live de hoje, que é como usar os stories no seu máximo potencial para fechar mais projetos. Estou fixando aqui o tema para a galera que foi entrando aí depois ficar ciente do que está acontecendo. Sejam muito bem-vindos. Hoje a ideia é ajudar vocês a identificar o que estão errando nos stories, quais são os buracos aí nos stories de vocês, já de acordo com o que eu conheço desse mercado de arquitetura, design e construção e com o que eu analiso aí também hoje de manhã, que eu tenho visto aí nos stories, que está acontecendo agora, né, que é uma tendência de agora, e quais são os acertos e no final também passar para vocês uma sequência de stories no passo a passo que aumenta a percepção de valor do teu serviço, aumenta o desejo, aumenta a sensação de necessidade e, por consequência, aumenta as vendas, tá? Então, a ideia aqui hoje é mostrar para vocês esses erros e acertos, no final passar essa sequência. E para quem já quiser ficar sabendo, né, alguns são novos por aqui ou chegaram e não viram essa oferta, eu tenho o meu curso completo, o Arquitetando Marketing, que é um curso de R$ 2.000, bem completo mesmo, com toda a nossa assistência pessoal, 1 a 1 ali a cada aluno. Mas eu tenho também um produto de entrada para quem quiser iniciar nesse processo de marketing para rede social, já começar a ter resultado, aumentar o seu engajamento e, por consequência, as vendas, voltado somente para os stories, que é o Hype Stories. Ele é um mini curso de R$ 297, menos de R$ 300 aí. Vocês conseguem parcelar em até 12 vezes, 12 de 29. Então, é a preço de banana esse daqui. E o que vocês aprendem lá é a criar sequências. Eu entrego pelo menos 3 tipos de sequência e uma sugestão de calendário para que vocês possam utilizar aí dia após dia, segunda isso, terça isso, quarta aquilo, quinta aquilo, enfim, dentro do perfil de vocês, nos stories de vocês, para que possa aumentar essas visualizações, aumentar o engajamento, chamar o seguidor para perto e fazer vendas no direct. Então eu mostro para vocês lá como é que isso acontece. Para quem tiver interesse nesse mini curso, ele está com vagas abertas aí, só clicar no link da bio e fazer a sua inscrição lá, você já vai ter acesso direto a ele poder assistir. Mas vamos aqui também, certo? Por que eu decidi fazer essa live hoje com vocês? Os stories estão cada vez mais fortes. A gente vê aí que o Instagram, né, o algoritmo do Instagram aqui prioriza muito a entrega dos reels. Só que esses reels a gente não consegue aprofundar muito no conteúdo que a gente tem para aprofundar com o nosso público-alvo. É muito bom você ter um Reels aí para pensar em atrair novos seguidores, você criar mais conteúdo nesse formato, né, de Reels para trazer dicas, trazer recomendações, mostrar antes e depois de projetos, explicar um pouquinho sobre algum projeto, mas você não consegue passar muito ali dos 90 segundos. E a média das pessoas assistindo um Reels é de 20 a 30 segundos, ou seja, quanto mais curto, maior é a entrega dele, maior o alcance. Só que, ao mesmo tempo, quanto menos curto ele é, menos você consegue aprofundar nesse relacionamento. E quem vende serviço de ticket alto, como você, que é arquiteto, designer ou engenheiro civil aí, precisa desse aprofundamento, né? Uma pessoa não vai contratar o teu serviço, não vai fechar com você um projeto, uma consultoria mais estruturada, uma obra, uma construção de uma casa, de um empreendimento aí, se ela não sabe muito bem quem é você, se ela não sabe muito bem a sua autoridade naquele assunto, se ela não se sente segura contigo. Então a gente precisa de outros canais, outros formatos aí. E o segundo formato que tem mais amor, que é a segunda menina dos olhos do Instagram, é exatamente os stories. Então muitos de vocês fazem conteúdos no feed, mas deixam os stories de lado. Não dá pra gente deixar os stories de lado. Como eu sempre falo, feed é vitrine, stories é balcão de vendas, é o vendedorzinho ali, né? Que atende bem você, que tem a lábia, que convence você, que educa você sobre determinado assunto. E aí, através disso, que você vai se aproximando mesmo desse público-alvo, gerando valor, gerando necessidade na cabeça dele, gerando desejo na cabeça dele e mostrando por que você é diferente dos demais aí da sua cidade. Então, dito isso, eu trago para vocês um dado aqui importantíssimo. Os stories são responsáveis por 70% das vendas de clientes que vieram através do Instagram. 70%. Ou seja, se você quer fechar
10 novos projetos nos próximos 2 meses, nos próximos 3 meses, através do seu perfil do Instagram, provavelmente 7 deles vão vir através dos stories. Só que não é qualquer stories, tá? Não é qualquer stories. Vocês podem ficar cientes, inclusive, né? Fazer polarizar, né? Ir para o outro polo, ir para o outro inverso da coisa. Quando a gente é potencial cliente, quando a gente segue um perfil aqui na rede social, de alguém que venda algum tipo de serviço, de alguém que faça alguma determinada coisa, a gente tem muito mais proximidade, muito mais sensação de proximidade e dá muito mais cartas, né? Dá muito mais atenção para quem cria mais stories do que quem cria mais feed. A gente tem muito mais proximidade com pessoas que estão ali, ó, frequentemente, diariamente, fazendo conteúdos, criando conteúdos, respondendo caixinha de perguntas, fazendo uma live, mostrando nos stories do dia a dia, mostrando nos bastidores, né? Então, a gente tem muito essa proximidade com quem faz esse tipo de conteúdo. Por isso, meus caros e minhas caras que estão aqui presentes, não deixem de criar conteúdo para os seus stories. Só que aí vamos aos principais erros, né? Vocês já estão sabendo que 70% das vendas que vocês vão fazer nos próximos meses, através das redes sociais, de projetos que vão chegar daqui, vão ser via stories. Então, beleza, Lara, já entendi. Vou criar mais conteúdos, vou aparecer mais, né? Gerar mais valor aqui através das redes sociais. Mas como que eu faço isso? Eu fiz uma enquete hoje de manhã para vocês perguntando como é que é essa produção de conteúdo para os stories e a maioria respondeu que ou não está fazendo, ou não está criando conteúdos no momento agora, né? Ou cria de maneira aleatória. Até cria, aparece com certa constância, mas de uma maneira aleatória. Analisando essa galera, quais foram os principais erros que eu vi? Erro 1. Aleatoriedades. O que eu quero dizer com isso? Vai criando do jeito que dá. E meio cumpridor de tabela, sabe? Sabe repost? É cumpridor de tabela. Sabe aqueles bumeranguezinhos tomando café da manhã? É cumpridor de tabela. Sabe aquela foto que você tira de uma paisagem? É cumpridor de tabela. Sabe aquela foto do seu prato do almoço, de agora, que talvez você tenha publicado agora há pouco? É cumpridor de tabela. Então, isso daqui não faz o fundamento da coisa. Qual que é o fundamento da coisa para qualquer tipo de conteúdo na rede social? É levar o nível de consciência do nosso seguidor a ponto dele perceber que ele precisa da gente, certo? Não é a gente que precisa dele, é ele que precisa da gente. Então, quando você gera essa elevação nesse nível de consciência, ele chega no teu perfil achando hoje que seus projetos são lindos, que quer se inspirar, que você é muito competente, que você é muito criativo, tem muito bom gosto e tal, mas ele não cogita te contratar. Se você não eleva esse nível de consciência, ele se mantém aqui, ó, achando teu projeto lindo, se inspirando, achando bonitinho e tal, mas não compra. E o nosso objetivo é o que aqui? Vender, né? Vender projeto. O objetivo de vocês, ou pelo menos o objetivo que eu tenho para vocês, não é que vocês virem influenciadores digitais, blogueiros ou blogueiras aí. É que vocês vendam, transformem seguidores em clientes. Ponto. Tá? Então, essas aleatoriedades, elas não elevam o nível de consciência. Por quê? Porque a pessoa tá passando ali nos stories dela, né? Passando lá, pá, nos stories. Ah, tem um cafezinho aqui que você postou. Ah, tem um repost que você fez lá de frases motivacionais. Tem lá um bom dia seu que você... Oi, gente, bom dia, boa semana. Não gerou nenhum valor, não falou, não mostrou tua autoridade no assunto, não mostrou o quanto você é foda projetando, não mostrou um antes e depois maravilhoso que você fez, não deu um depoimento de um cliente, sabe? Não gerou valor. E aí a pessoa, do jeito que ela viu ali o teu, ela foi passando, dedinho nervoso. Então vocês vão perdendo com essas aleatoriedades, que é esse primeiro erro, vocês vão perdendo audiência. Vocês vão perdendo engajamento. Aí muita gente fala, né, Lara, eu crio conteúdo toda hora no meu perfil, mas eu não vendo. Checa se não tá caindo nesse erro aqui da aleatoriedade, certo? Segundo erro, os reposts, né? O que eu tava falando agora há pouco com vocês. Não tem problema você pegar um repost, uma coisa que você fez no feed e publicar, ou uma frase que você viu e publicar. Agora, não dá pra você fazer isso todos os dias. E não é o ideal que você faça isso no primeiro conteúdo lá do dia que você vai fazer, da primeira sequência que você tá fazendo. Hoje eu analisei 3, só hoje, sei lá, de uns, acho que eu analisei uns 10 aqui agora de manhã. Desses 10 que eu analisei, pelo menos 3, o primeiro conteúdo era repost, de frase motivacional. Então, percebe como de 10, 30% já tá caindo nesse segundo erro aqui de repost?
Pessoa que está no repost, qual que é a ideia do repost? É fazer a pessoa clicar naquele conteúdo e ir para aquele conteúdo do feed. Se ele é um conteúdo teu do feed, ok. Já é um pouco ok. Mas eu vou já explicar para vocês por que isso aqui é um problema. Agora, se ele é um conteúdo de um outro perfil, cara, você tá tirando a pessoa que tá ali te dando atenção, né? Aqueles 3 segundos de atenção que ela te dá nos stories ali, passando rapidamente. Você tá jogando pro perfil de uma outra pessoa terceira. Que às vezes tem nada a ver com você. É alguém que tem um perfil de frase motivacional. Que não gerou valor, não mostrou quem você era, não falou sobre nada seu, nem pessoal, nem profissional. Então a gente já peca aqui, tá? Você já peca aí se você faz esse tipo de repost. Aí por que não é recomendado nos primeiros stories ali você publicar um repost do seu perfil, do seu feed? Porque o algoritmo quer que as pessoas, ele separa muito bem essa parte aqui, certo? De stories e feed. Então se a pessoa tá nos stories e ela sai dos stories e vai pro feed, ele já tende que a pessoa vai perder tempo, vai ver aquele conteúdo e vai sair do Insta. São estudos aí que eles fazem, cruzamentos de dados aí que eles fazem. Então, quando a gente reposta um conteúdo do feed num outro formato que são os stories, a tendência é a gente já começar a baixar. E outra, né? As pessoas querem continuar nos stories. É muito difícil que elas queiram sair dos stories quando elas estão ali. Então, qual que é a tendência do comportamento de consumo nos stories? Ela passar aquele repost. E não ela clicar no repost para ver aquele conteúdo que você quis que ela visse. Quando ela faz isso, cada vez que uma pessoa clica para pular ou para sair dos teus stories, o Instagram te pune com o perfil daquela conta que te pulou. E aí fica mais difícil ainda você aparecer, crescer e ter uma audiência maior no seu perfil. Então, usem sim o repost, não tem problema vocês usarem repost, mas com muita moderação. Ele não é para cumprir tabela. Se, Lara, eu tô sem ideia de conteúdo para publicar hoje, vou publicar repost. Vou publicar só uns 2 reposts aqui. Não, é melhor não fazer, certo? A verdade é essa, é melhor não fazer. Vai em busca de um conteúdo aí, das dores do teu público-alvo, dos desejos, de algo que você tem para ensinar, de dúvidas frequentes e tenta falar sobre isso dentro do teu perfil. Repost, se você tá em busca de criar conteúdo para stories e só vem repost na cabeça, evita, nem faz. Terceiro ponto, boomerang sem sentido. Minha gente, não dá para vocês pensarem em criar conteúdo, em ter um conteúdo nesse nível de aleatoriedade, onde o primeiro é um repost, o segundo é um boomerang, o terceiro é uma frase motivacional, o quarto é uma foto de algo que você está vivenciando ali no momento, e não ter nada sobre o teu lado profissional. Lembra, o objetivo é vender projeto, obra, consultoria, projeto de interiores, arquitetônico, reforma, tudo que você tem para vender aí. E não é através desse tipo de conteúdo que você vai levar o nível de consciência da pessoa e fazer ela investir em você R$10.000. Não dá. Aí muitas vezes vocês estão reclamando depois que vocês estão criando conteúdo o tempo inteiro, mas o público chega, pede orçamento e acha caro. Tá aqui a culpa. Tá bem aqui a culpa. É essa falta de estratégia, de sequências lógicas, bem pensadas, objetivo por trás. Certo? A falta de constância também é super importante. Só que aqui não é nem a falta de constância em si, sabe? Porque não é que você precisa estar aqui todos os dias, os 7 dias da semana, para que você possa transformar os seus stories numa máquina de vendas e aumentar e fazer o máximo uso dele. Mas a maior parte da semana você tem que estar aqui aparecendo e criando conteúdo para elevar esse nível de consciência do seguidor, certo? Uma outra coisa, monólogo. Vocês erram demais nisso daqui, que é coisas que poucas pessoas falam. Monólogo, sabe o que é isso? É só falar. Você falar e não pedir uma interação do público-alvo. Não entender se o público-alvo está gostando ou não daquele conteúdo. Sabe, vocês me falam assim, Lara, eu criei esse conteúdo e as pessoas não estão vendo. Eu tenho, sei lá, 5.000 seguidores e só 100 pessoas assistem aos meus stories. Opa! Acionei o alerta aqui. Será que não está muito monólogo? Aí a gente vai ir batendo em cada um desses erros aqui. Aí eu entro, né? Isso quando o aluno é iniciante dentro do curso do Arquitetando Marketing, eu entro para dar uma olhada e ver o que está acontecendo ali. E nesse monólogo, o que eu percebo? As pessoas estão só jogando conteúdo, jogando informação. Às vezes tem tecnicismo e o teu público-alvo não entendeu o que você estava falando, o tipo de vocabulário que você explicou não é um vocabulário para o leigo. Às vezes você está falando de algo que não é do teu nicho de mercado.
E aí o teu nicho, o teu público-alvo lá não tá, não é pra ele. Às vezes o teu público-alvo que gosta desse tipo de interação com você, de pergunta, dele se sentir parte desse movimento contigo. Stories é a criação de tribo. Quem melhor comanda stories e vai criando esse tipo de conteúdo aqui, transforma isso aqui numa tribo e aí você pode ter o quê com as pessoas, né? Palavras que só entendedores entenderão, piadinhas internas. Você pode ter um certo tipo de costume que faça o teu público-alvo, que aqueles seguidores que te acompanham fielmente ali, ficarem cientes do que está rolando. Então, esse daqui vocês conseguem trazer para dentro do perfil de vocês também nos stories. E por último, dos erros, é a falta de um objetivo e um CTA. Nos stories de vocês, acaba que tudo morre na aleatoriedade, né? Porque a falta de um objetivo, você publica lá, aparece 30 vezes no dia, mas só conteúdo aleatório ali, sem um objetivo por trás. Com esse conteúdo que eu tô falando aqui, eu não tenho um objetivo de engajar o meu público-alvo, eu não tenho um objetivo de fazer meu público-alvo entender mais sobre as etapas do projeto. Não, eu vou falar um conteúdo aqui, vou jogar um conteúdo aqui porque eu tô numa obra e vou mostrar para as pessoas aqui como é que o carinha que o meu cliente contratou tá fazendo a colocação dos revestimentos. Mas você não tem o objetivo de mostrar aqui para a pessoa o teu acompanhamento, o teu gerenciamento da obra. Você vai só colocando lá, sabe? O processo do carinha aplicando o revestimento no lavabo do escritório lá do teu cliente. E aí você esquece de trazer para si, trazer a autoridade para si. E falar, no meu gerenciamento de obras, eu venho na obra exatamente para isso. Porque você tá vendo isso daqui? Essa distância aqui entre um revestimento e outro tá errada. Eu não quero desse jeito, porque vai ficar feio, vai fugir do que o meu cliente buscou e que estava no projeto. Então eu tô pedindo para esse rapaz aqui refazer novamente, mas assentando mais próximo um ao outro, sabe? Trazer isso daqui para o teu público-alvo. Não é só mostrar, é trazer a responsa para si e mostrar o quanto que você está ajudando naquele momento ali que você está, sabe? Levar a autoridade. Vocês estão entendendo? Reage aqui com um coraçãozinho, manda no chat, faz sinal de fumaça aí para eu entender que vocês estão entendendo, para eu saber que vocês estão entendendo quais são esses principais erros que estão sendo cometidos nos stories de vocês. Essa falta de mostrar para as pessoas, de fato, o teu conhecimento. A importância de cada um dos teus serviços. Porque isso daqui é vender. Imagina que você pega esse exemplo que eu tô falando aqui para vocês. Você tá na obra, o cliente contratou o teu gerenciamento de obra, certo? Aí você foi lá na obra do cliente, olhar, ou uma visita técnica que ele contratou, aí você foi lá no escritório dele, olhar como é que tá ficando as coisas. Chega lá no lavabo e você viu que estava sendo colocado errado os revestimentos, a paginação do revestimento estava mal colocada, enfim. Aí você vai lá e mostra isso, mas você não vai lá e só mostra isso, você vai lá e vai gerar valor para esse tipo de serviço que você tem, para essa visita à obra, para essa visita técnica. Por quê? Porque a maioria das pessoas, o teu público-alvo, não valoriza essa visita técnica. Contrata o projeto, acha que dá conta ele mesmo, que é leigo, ir lá e olhar a obra, se a obra está ficando boa ou não, e tá tudo certo. E é aqui que dá o maior erro, né? Vocês sabem melhor do que eu isso. É aqui que dá o maior erro aqui nas obras, que ela vai ficando diferente. Projeto Frankenstein. Você faz uma coisa, o teu 3D tá maravilhoso. Chega lá na hora, na realidade, o cliente vai mudando junto com o pedreiro, com o marceneiro, com não sei o quê, vai mudando lá na hora da obra. E você nem tem um antes e depois para postar depois. E você nem tem uma confirmação, não é nem uma confirmação, né? Mas meio que uma confirmação de que o teu cliente vai ficar satisfeito com aquele objetivo, sabe? Então traz para si esse conteúdo que você está publicando. Traz personalização, traz DNA. Por quê? Porque em perfil de arquiteto, designer, engenheiro, a gente vê obra o tempo inteiro. A gente vê foto de decoração o tempo inteiro. Foi na Casa Cor, por exemplo, eu analisei uma moça que foi na Casa Cor, analisou os ambientes lá da Casa Cor da cidade dela. Aí qual é o erro aqui? Todos os arquitetos, a maioria, né, que mostram lá, filmam lá os ambientes, mostram, tiram as fotos, né, o que acha que é tendência, o que é bonito, o que é feio, o que é bonito, né, mostram o que é bonito, mas esquece de trazer o seu DNA. Esquece de falar, eu gostei disso daqui. Isso daqui, na casa de vocês, na sala de estar do meu público-alvo, pode ser aplicado assim, assim, assado. Isso daqui é muito bonito, mas não é aplicável na tua realidade, que é meu potencial cliente. Aí você vai falando, sabe?
Por quê? Porque isso daqui, na nossa cidade, a nossa cidade chove muito. E nesse período aqui, sei lá, esse tipo de material pode inchar, pode perder a coloração natural dele. Ou, sei lá, esse piso aqui é muito polido para esse tipo de área, sabe? Traz o teu DNA. Sabe o que vocês têm medo? Vocês têm medo de se posicionar. Vocês têm medo de trazer a opinião de vocês. E, porra, vocês estudaram pra caramba no curso que vocês fizeram. A maioria de vocês, eu tiro isso pelos meus alunos, né? Mais de 1.000 alunos, então eu sei. O que vocês passam, o medo que vocês têm. A maioria dos clientes dos meus clientes, que são vocês, tem medo de ser julgado, tem medo do próprio potencial. Tem aquele livro, tá na minha cabeceira da cama. A síndrome do impostor, a síndrome da impostora. Não se sente capaz, não se sente apto. Mesmo tendo feito 100 projetos, 100 ambientes aí que você tem projetado, atendendo 100 clientes, vocês não conseguem bater no peito. Ou pelo menos assim, parece que é uma névoa, sabe? Uma névoa no mercado de arquitetura, design e construção civil, onde vocês não podem se posicionar, não podem dizer o que vocês gostam e o que vocês não gostam. E quem faz isso? Quem que a gente vê fazendo isso? Os grandes. E por que eles são grandes? Porque talvez eles tenham mais essa personalização no conteúdo deles. Esse DNA. Eles trazem esse DNA. Então, já vai vendo uma forma de você trazer mais do teu estilo. Dos teus gostos. Ah, Lara, eu adoro fazer projetos de interiores numa versão mais ousada. Aí a gente entra dentro do teu perfil e só tem coisa clean. Preto, branco, nude. Ah, Lara, eu adoro falar sobre automação, sobre inovação nos projetos, acho que isso tem tudo a ver com o futuro, com sustentabilidade e tal, e aí a gente entra dentro do teu perfil e não vê nada disso. Vai numa casa cor da vida e não fala sobre isso. Então, assim, onde vocês querem jogar luz, o tipo de cliente que vocês querem atrair é o tipo de conteúdo que vocês devem publicar. E esse tipo de conteúdo que vocês querem publicar, ele tem a ver com vocês, com a essência de vocês. Cada um de vocês aqui tem o potencial de fazer projeto. Vocês estudaram para isso, é o mínimo. Isso aqui todo mundo sabe fazer. Por que eu deveria escolher você? Por que os teus stories são mais gostosos de assistir, são mais magnéticos do que o do fulaninho, do que o do ciclaninho? DNA. Opinião. Geração de valor, como eu tô gerando aqui pra vocês, nesse momento agora, né? Então, ó, vamos pros acertos. Já falei aqui dos erros que muitos de vocês cometem nos stories, e eu acho que os acertos são fundamentais de serem falados para que vocês já vão identificando aí como aplicar isso a partir de hoje. Acabou aquela coisa aleatória. Para quem tá aqui, ó, que nem o Érico Rocha fala, né? Quem vê não desvê. Então, vocês já estão entendendo que aquele conteúdinho aleatório que vocês estão publicando não vai fazer vocês venderem mais. Então, se você quer vender mais, você precisa aplicar o conteúdo desses acertos aqui. Então, dica prática, primeiro acerto, coluna editorial. Define coluna editorial aí. Toda terça-feira, quer me matar? Vem pra minha live. Toda terça-feira eu tô aqui, fazendo conteúdo pra vocês. A maior parte, né? 90% das terças-feiras há o quê? 3 anos. Tô fazendo conteúdo aqui toda terça-feira, às 12h12 pra vocês. Toda quinta-feira eu faço análise de conteúdo, eu faço análise de conteúdo, stories, bio, marketing, comunicação, conversão. Então eu tenho ali as minhas colunas editoriais. Quais são as tuas colunas editoriais dentro dos teus stories? O que rola toda segunda? O que rola toda terça? O que rola toda sexta? Precisa ter uma coluna editorial por dia? Não. Mas cria umas 3 aí porque ela te dá norte sobre o que falar. Por quê? Porque vocês vão ter dias extremamente turbulentos, cansativos, emocionalmente difíceis. Somos seres humanos. Vocês acham que todo mundo que cria conteúdo todos os dias tá bem todos os dias? Não tá, gente. Não tá, ninguém é robô. Então, assim, tenham essa consciência de ter essa coluna editorial para te facilitar, para trazer previsibilidade dentro do teu perfil. Teus seguidores já vão ficar esperando por aquilo. Então, assim, quando não rola a live terça-feira, eu recebo um monte de direct. Lara, cadê a live? Cadê a live? Não abriu pra mim.
As pessoas ficam esperando. Tem gente que já coloca na agenda ali, toda terça-feira, 12h12, é um encontro que eu tenho para ver uma aula gratuita da Lara. Certo? Então, quando vocês criam essas colunas, vocês trazem previsibilidade e trazem uma facilidade enorme na condução desses stories de vocês por aqui. E isso aproxima muito a audiência, tá? Segundo, estabeleça um vínculo diário, tente estabelecer um vínculo diário de repetição estratégica. Isso daqui tem até um pouco a ver com os bumerangues, que às vezes vocês usam, mas de uma forma mais bem pensada, mais estruturada, sabe? Dar um exemplo aqui para vocês. A Virgínia, eu acho que hoje ela é a maior influenciadora do Brasil, né? Com maior audiência, pelo menos. Todos os dias ela posta o quê? Dançando a música do marido dela, dançando lá, fazendo a coreografia bonitinha. Todos os dias. Há quantos anos? Desde que eles namoram. Isso daqui é o quê? Repetição estratégica. Vocês acham que ela faz isso à toa? Não é não. É repetição estratégica. Ela marca na cabeça das pessoas dessa forma. Por mais que vocês... Todo mundo que é grande, eu falei isso pra vocês na live anterior, né? Na live passada. Todo mundo que é grande aqui tem um marketing muito bem estruturado por trás de cada passo que dá nesse Instagram. Não tem nada muito aleatório, nada muito, eu vou saltar. Não, é uma coisa pensada por trás, gente. Ou vocês acham que a própria Virgínia, passando perfume lá hoje, bonitinho, mostrando, tô cheirosa, e daqui uma semana ela aparecendo vendendo esse perfume, ou foi aleatório? Isso vale para influenciador digital, vale para quem vende produto, vale para quem vende serviço. Então, vocês vão percebendo aí a importância de ter algumas coisas firmadas ali. Essa repetição estratégica também traz previsibilidade na percepção do teu seguidor. A gente gosta de se sentir no comando das coisas, né? Principalmente as mulheres. No comando, no domínio das coisas ali. Então, se um seguidor seu gosta de te acompanhar e todos os dias ele vê você, por exemplo, tomando um café, tomando um chimarrão aí, um tererê, como a Tati faz, se ele te vê todos os dias, sei lá, 6 horas da manhã fazendo seu tênis, vê você 8 horas da manhã batendo ponto lá no CrossFit, se ele vê alguma coisa que é diária sua, isso te ajuda a trazer essa previsibilidade para o teu perfil, dá essa humanizada também e te ajuda também nessa construção de conteúdo diário. Tá? Então esse segundo ponto fica aí de dica para vocês. Usar com sabedoria os adesivos, parar de usar no modo aleatório os adesivos, né? A torta e a direita ali, jogando, e começar a usar esses adesivos de uma maneira mais profissional mesmo. Os primeiros stories daquela sequência que você vai fazer, então vamos supor que você não fez nenhum story, tá parado aí, como boa parte das pessoas respondeu na enquete, né? Lara, não cria stories há bastante tempo e tal. Então vamos lá, vamos recomeçar? Então como é que a gente vai recomeçar? Com uma boa enquete. Por quê? Porque boa enquete ajuda o algoritmo a mostrar para o nosso potencial cliente, nosso seguidor que é potencial cliente, a galera tá interessada nesse conteúdo aqui. Então se 5 pessoas responderem a tua enquete ali, ele vai enviar para 10. 10 pessoas responderam a tua enquete ali, vai lá e envia para mais. Então, quando teus stories tem essa tração aqui, essa interação ativa, o algoritmo envia para mais pessoas. E por que é o ideal fazer isso no início? Para que essas pessoas vejam a tua sequência que vai ser preparada ali adiante. Se você deixa para fazer as enquetes, como a maioria de vocês fazem, só no final da sequência, tipo, gostaram do conteúdo de hoje? Você vai atingir 30, 20% daquelas pessoas que iniciaram, sei lá, 100 pessoas viram teu primeiro stories. Você coloca lá no último, você fez uma sequência de 10 stories, coloca lá no último. 20 pessoas chegaram aos teus últimos stories. Aí você vai ter uma baixa quantidade de pessoas que clicaram ali e o algoritmo só vai encaminhar, só vai te dar mais audiência a partir daquele momento. Então você perde conteúdo, você perde de enviar o teu conteúdo para mais pessoas, de aparecer para mais pessoas, tá? Então, tentar usar os adesivos de uma maneira com mais sabedoria, mais no início dessas sequências que você vai utilizar, então pensada, sabe? E trazer variações. Evitem, Lara, eu tô com engajamento baixo, então não adianta colocar caixinha. Teu engajamento tem que ir aumentando para você colocar a caixinha, né? Coloca mais enquetes facilitadas ali para o público-alvo responder. Pede para as pessoas te mandarem no direct. Direct é uma ótima funcionalidade. E o Instagram é como se fosse
É como se ele fosse a interação mais rica que ele pudesse ter aqui na rede social. Então, quando você, ao invés de muitas vezes de colocar uma enquete, se é uma coisa fácil da pessoa responder, você vai lá e manda a pessoa indicar no direct. Quando eu faço isso daqui que eu fiz pra vocês hoje de manhã, é uma sequência que eu ensino dentro do Hype Stories. Que é uma sequência onde eu puxo vocês pra criar o conteúdo. Não sou eu que tô criando o conteúdo. Eu mostro lá hoje, eu vou fazer análise. Manda aqui quem quer análise. Cada um de vocês que me manda o pedido de análise, o algoritmo entende que o meu conteúdo é importante pra você. Então, nos próximos dias, tudo que eu publicar vai aparecer na sua timeline. E o conteúdo quem criou não fui eu, foi você. Eu tô só analisando ele pra você. Certo? Então tem esse tipo de sequência aqui que é muito fácil de ser feita. É você analisando o que o teu público-alvo quer que você analise. Certo? E aí você vai publicando adesivos, né? Publicando enquetes, publicando quiz de respostas, colocando aqueles emojis pra pessoa clicar e ele vai subindo, pedindo pra pessoa reagir de alguma forma, pedindo pra pessoa ir pro direct. Utilize isso. Só que não vai pedir demais também. Certo? Numa sequência de 10 stories, posta uns 2 aí. Uns 2, 3 pedidos no máximo. Tá? Outra coisa. Constância e humanização. Lembra do DNA que eu tava falando aqui agora há pouco pra vocês? Constância e humanização. Não adianta você tentar pegar um conteúdo que qualquer outra pessoa, qualquer outro arquiteto poderia pegar e fazer lá e achar que está aumentando o nível de consciência do teu seguidor para querer te contratar. Se qualquer outra pessoa poderia fazer, você continua concorrendo ali, ó, de igual para igual com o teu concorrente. E aí, no final das contas, quem que o seguidor vai contratar? Quem cobrar mais baixo. Por quê? Porque esse é o fator de decisão dele. Se A é igual a B, A cobrou 10 mil e B cobrou 8 mil, eu vou contratar quem? Eu vou contratar o B de 8 mil, eu tô ficando velha, né, doida, sabe? Então vocês têm que ter esse tipo de discernimento aqui nesse momento para entender, opa, constância e humanização. Como é que eu consigo ser mais frequente, diariamente, trazendo um conteúdo de valor, trazendo um conteúdo humanizado, que tenha o meu DNA, que tenha a minha opinião, que tenha a minha visão dentro desse mercado que eu atuo, para que o meu preço não seja o fator de decisão. É sobre isso daqui. E aí vocês criam stories aleatórios aí achando que vão vender. Não vão. Não vão. Tá? Por último, sequências lógicas e bem pensadas, né? Vamos lá para a sequência já. Como criar uma sequência... Foi o post de hoje, tá? Post de hoje. Sequência lógica e bem pensada. Dentro do Hype Stories, como eu falei lá no início da live, dentro do Hype Stories eu entrego para vocês sequências, mostro para vocês exatamente como criar a sequência bonitinho ali dos seus stories, né? Mostrar gerando valor, até identificando qual é o tema que você vai abordar naquele dia, criando uma planilha para isso, deixando fácil. Então, hoje, sei lá, terça-feira, tô sem ideia do que publicar, tô com a cabeça cheia. Você abre lá a sua planilhazinha, opa, já anotei esse ponto aqui. É sobre isso que eu vou falar. Porque para vocês, o que falta não é o conhecimento, é o direcionamento. Então, dentro do Hype Stories, eu libero para vocês esse direcionamento. 12 vezes de R$29. Só não entra quem não quer, link tá na bio. Então, vamos lá. Uma sequência que é muito boa para vocês fazerem é pensar assim, primeiro no serviço. É voltar lá do início e pensar assim, qual é o serviço que eu vou ofertar nessa sequência aqui de Stories. Aí você pensa no quê? Um serviço só que você tenha. Eu não quero vender qualquer coisa, não. Eu quero vender. Vocês têm essa ideia, né? Eu quero vender, eu vou criar stories hoje pra vender. Não, vender o quê? Tá, vamos lá, vender o quê? Você quer vender o teu projeto arquitetônico? Quer vender o teu gerenciamento de obra? Quer vender uma reforma? Quer vender construção para investidores? Quer vender consultoria de interiores? Quer vender o quê? Define dentro do teu escopo aí, do teu leque de serviços, qual é o que você quer vender naquela sequência. Aí você vai criar uma sequência lógica e estratégica daquilo, certo? Segundo passo, você vai definir aí a principal transformação que aquele serviço entrega. E aí eu até coloquei no post, né? Não me venha com aquele negócio de, por exemplo, escolher o projeto de interiores ou um projeto arquitetônico. A transformação que esse meu serviço entrega é realizar o sonho da pessoa da casa própria. É realizar o sonho da pessoa de ter uma casa do jeito que ela sempre sonhou. Não, isso daqui não faz
Isso aqui não é muito tangível, não, tá? Vamos cair e botar os pezinhos no chão. O que é tangível aqui? O que é benefício percebido pelo potencial cliente? Aí você pensa aí, o que é um benefício percebido pelo potencial cliente que às vezes ele nem está enxergando? Eu anotei aqui para vocês, ó. Ansiedade ou vontade de estar sempre fora de casa. Isso daqui é uma coisa é um sentimento que muitas pessoas têm e elas não associaram que o problema que elas têm está associado com o teu tipo de entrega. Então tem muita gente que não para quieto em casa. É bem provável que aquela pessoa não goste da própria casa. Pessoa que adora passar o dia trabalhando e quando chega em casa se sente ansiosa. Tem alguma coisa dentro da casa dela que não está ajudando. É aquela sensação de caos e desorganização. Um ambiente disfuncional. Vocês corrigem isso, deixando o ambiente mais funcional, mais a cara da pessoa. Relacionamento com maridos ou filhos mais turbulento. Muitas vezes é porque cada um não tem seu canto. Ou não se sente representado dentro de casa. Então vocês não abordam muitas vezes essas questões emocionais que vocês sabem resolver. Aí só falam de que transforma sonhos em realidade, transforma projetos em sonhos, transforma sonhos em projetos. Sai desse clichêismo aqui que é a cara de vocês, tá? E traz esse conceito mais emocional ou mesmo mais técnico. De, por exemplo, trazer funcionalidade, modernizar um espaço antigo, vender um imóvel, alugar um imóvel, sei lá, um investidor tem 2 apartamentos no edifício, não aluga de jeito nenhum. Opa, pois eu vou falar aqui do serviço de homestaging que eu tenho. Qual é o benefício disso? Vai alugar mais rápido, colocar dinheiro no bolso, parar de pagar condomínio. Deixa eu ver o que mais de benefício que os serviços de vocês entregam. Cara, inúmeros, né? Vocês sabem disso. Melhor do que eu. Tentei trazer aqui pra vocês só algo mais emocional que talvez não esteja no teu radar no momento agora. E você trazendo isso numa sequência lógica, abre a percepção de valor do teu potencial cliente, ele começa a te respeitar mais, ele começa a identificar mais o teu serviço como algo realmente cogitar mesmo, sabe? Algo necessário, algo desejável. Aí depois que você faz essa listagem desses três benefícios, você vai listar 3 problemas que ele tem. Primeiro você fala do benefício, aí depois você fala de 3 problemas que ele tem. 3 benefícios que o teu serviço entrega. Depois você vai pensar em 3 problemas que o teu cliente passa hoje na vida dele. Ou no trabalho dele. Tá? Você vai definir depois uma forma de entregar esse tipo de conteúdo, certo? Que pode ser escrito numa paleta. Aí você define. Coloca lá um fundo chapado. Coloca lá em blocos. Não vai escrever um textão. Coloca em blocos separadinhos, estrofes, né? Parágrafos. Se vai ser falado com um bom áudio, com um bom cenário atrás. Tudo isso daqui importa, tá? E aí, por último, o que você vai fazer? Você vai montar a sua sequência em vídeo ou em texto nos seus stories. Começa falando dos problemas que a pessoa passa. Por exemplo, você já inicia de cara, sem introdução. Você sente que você passa por isso, por isso, por isso. Ou sua casa tem isso, isso, isso. Ou seu escritório tem isso, isso, isso. Ou você se sente assim, assim, assado? Falou dos problemas. Aí depois você segue para os benefícios. Hoje eu quero mostrar para você os principais benefícios desse meu tipo de serviço aqui. O método LP, que é o meu projeto de interiores, onde nesse projeto de interiores eu tenho todo um passo a passo para te atender, te entender, identificar o que você deseja. Muitas vezes você nem sabe o que é ainda e eu vou junto com você fazer essa identificação. E aí você vai falando lá os 3 benefícios. No final, você vai fazer um CTA, ou seja, uma chamada para ação para o teu direct. Você aponta, lembrem de apontar. Ou colocar um link lá direto para o teu WhatsApp, para a pessoa entrar em contato e identificar mesmo mais informações. Identificar não, né? Ter acesso a mais informações do teu serviço. Certo? Então, essa é a sequência lógica aqui. Essas sequências vocês podem fazer para vender um serviço que vocês tenham toda semana. Vocês podem fazer para falar de algum tipo de conteúdo. Vocês podem fazer para diversas coisas. Semanalmente, 1, 2, 3 vezes por semana aí. Vocês podem utilizar essa sequência só mudando o tema. Só mudando o tipo de serviço que você vai ofertar ali. E levar a pessoa para o direct. Certo? Isso daqui é uma sequência lógica de oferta direta. E vocês podem fazer a de oferta indireta, como eu falei no início da live aqui para vocês também. Certo?
Então, minha gente, falei aqui hoje pra vocês sobre 6 erros que a maioria esmagadora de vocês cometem. Falei sobre 5 acertos que vocês podem fazer e passei também uma sequência lógica de uma oferta direta só para Stories. Stories são responsáveis por 70% dos seguidores que viram clientes. Se você não está tendo, não está virando, fazendo essa virada, né, de seguidor em cliente, é provavelmente culpa também, principalmente, dos teus stories e não do feed. Então eu quero te ajudar. Se você quiser ser meu aluno no Hype Stories, investindo aí R$297 ou 12 parcelas de R$29, o link está na bio e vocês são meus convidados. Se você quiser mais informações sobre esse serviço, né, sobre esse meu curso, me manda um direct aí que eu tiro todas as tuas dúvidas e te passo essas informações para que você possa entrar de uma maneira bem pensada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente se estendeu um pouquinho mais, estou tentando reduzir o tempo das lives para que entregar o conteúdo sempre no mais prático possível, sem blá blá blá, do jeito que vocês gostam, né? Naquela minha metodologia mais direta ao ponto, mais bruta ali, mais no tapa na cara aqui, porque é de fato para vocês saírem da live sempre já sabendo o que aplicar, tá? É isso, mão na massa, mãos à obra. Quem tiver dúvida sobre o hype é só me mandar direct. Beijo, a gente se vê terça-feira que vem e nos próximos dias aqui nos stories. Tchau!